Mas eu queria, pra galera que conheceu vocês agora no Power, eu queria entender um pouco assim, lá no começo. Você é do Sul. Sou gaúcha. Você é de onde, tchê? Porto Alegre. Porto Alegre. E aí você e mais quantos... Sua irmã apareceu gravando vídeo, né? Mãe, é minha mãe. É a mãe dela. Minha mãe tem 41 anos, me teve Sua com 15 mãe? anos. E você não tem irmã? Não, por parte de mãe eu tenho um irmão de 18 Nossa, sua anos. mãe é muito nova. Que tá servindo quartel. E por parte de pai eu tenho mais 4. Um com cada mulher, meu pai é safado. Podia ir pra 4 edições do Power Campo, diferente. O pai dela parece um pouco com a de bala. Que isso, Pet? Ele tem um filho com, né, com... Ah, tá. Não, é só O nessa clima- questão. Não, Pet, é só nessa questão. Ele deu até uma só. respirada aqui. Não, Pet, não foi nesse sentido. Misericórdia. Não, desculpa, sogro, é só nessa questão, tá? Só nessa questão. Ela olhou com uma coisa, tipo, você vai desmentir ou vai ser isso aí mesmo? É que me lembrou realmente que ele falava, né? E era até uma coisa que ele gritava sempre na casa, enfim. E a gente achava super engraçado, só isso. E aí você saiu de Porto Alegre com quantos anos? Pra cá ou foi direto pro reality? Pro primeiro? Pro primeiro reality, né? Foi em 2020, final de 2020. Foi. Foi, novembro de 2020. Isso. Aí, quando acabou o reality, que a gente se conheceu, ele foi morar em Porto Alegre. Porto Alegre não, Alvorada, que é uma cidade vizinha. Foi morar, a gente tava bem no meio da pandemia. E eu sempre trabalhei como maquiadora, né? Desde meus 18 anos, trabalhava num salão bem grande lá em Porto Alegre. E, na verdade, trabalhar mesmo, eu trabalho desde os meus 14 anos. Já trabalhei como vendedora, como caixa de loja. Como caixa de loja foi um desastre, porque eu sou muito ruim de matemática, né? Deu pra perceber no Power Couple. Eu demorei para entender questão de aprova. De aprova é ótimo, De né? aposta. De aposta. E sempre trabalhei, assim. A minha mãe é cabeleireira. Falei certo? Cabeleireira. O meu pai é cabeleireiro, é tatuador. Já tava tudo em casa, né? Eu tenho primas, maquiadores. Então, a minha família toda meio que é do ramo da beleza. E eu sempre gostei de trabalhar, de querer ser dependente, ter meu dinheiro. E aí, com 18 anos, eu morava em outra cidade, que era Gravataí, no sul. Ah, tem um amigo de Gravataí. Aí eu fui morar em Porto Alegre porque eu queria fazer o curso de maquiadora, porque eu já queria trabalhar num salão. Aí eu fiz o curso, só que eu fui bem esperta, né? Pra trabalhar no salão que eu queria, que era o melhor, eu comecei como recepcionista lá. Aí já fiz meio de campo, aí fiz o curso, só que acabou que eu saí brigada com a dona do salão, quando eu fui recepcionista. Misericórdia. Eu tenho um gênio um pouquinho difícil, mas ela também tinha. Para! Não. Que isso, tão tranquila. Ela também tinha. Mas acabou que eu fiz o curso, aí eu fiquei 6 meses trabalhando no salão da concorrência. E aí a gente fez as pazes, eu e ela me convidou pra voltar ao salão, mas aí como maquiadora. Aí eu acho que eu fiquei uns 4 anos lá. Mas eu sempre quis, assim, eu tinha 70 mil seguidores na época e eu era... Pô, já era bastante. Eu era conhecidinha em Porto Alegre pelo meu trabalho, eu gravava challenges de maquiagem. Isso 2017, eu acho que eu comecei. Aí surgiu o convite pro reality. E pro primeiro reality foi que eu conheci essa criatura linda aqui. Ela conhece. E aí, nisso eu já tava morando em Porto Alegre, morei sozinha. Com 18 anos já comecei a trabalhar como maquiadora, aluguei um apartamento, sem nada, dormi quase 1 ano num colchão no chão. Eu queria minha independência. E comia como? Tinha um fogão no apartamento. Miojão? Eu lavava roupinha na mão, passei muito perrengue, gente. Por isso, quando me chamavam de mimada e patricinha lá, eu queria morrer. Vocês não sabem da minha história. E, ao mesmo tempo, também eu não queria ficar falando muito, pra não pagar daquela de vítima, não sei o quê. Mas eu tenho uma história um pouco sofrida também. E por que maquiagem, assim? O que te encantou, assim, de seguir essa profissão? Na minha adolescência, eu queria ser atriz. Eu fiz 4 anos eu ganhei uma bolsa lá em Porto Alegre, na Casa de Teatro de Porto Alegre. Aí eu fiz TV e cinema 4 anos, tem uns longa-metragens aí que eu já fiz. Queria muito, mas na época era algo muito distante pra mim, porque eu venho de família humilde. Então, eu sempre achava que, pra conseguir realmente, de fato, ser atriz, né? Teria que ir pro Rio de Janeiro, morar. Então, eu sempre tive esse sonho, sempre foi algo muito distante. Aí eu meio que fiz até teste pra uma novela lá, pra Malhação, na época, quando eu tinha 15 anos. Que era que temporada, 15 anos? Era da Agatha Moreira, quando ela foi a Ju e tinha Alice Wegman. Era pra essa edição. Já tinha acabado múltipla escolha, né?
Vocês assistiram Já, Malhação? sim, cabeção. Meu sonho era Gigabyte, participar. gigabyte. E pegar fiado na Dona Vilma, nunca pagar o suco que ninguém pagava. E aí eu fiz o teste pra ser o personagem da Agatha Moreira. E aí não rolou. Aí a partir dali, a minha mãe tinha um salãozinho no bairro onde a gente morava. Aí eu fiz um curso de manicure, porque não tinha muita demanda de maquiagem lá. Era um bairro mais simples, tudo, salão de bairro. Mas eu só queria meu dinheiro, eu só queria começar a ter um dinheirinho e tal. E aí fui morar em Porto Alegre, e aí comecei a minha vida de maquiadora, desde os 18 anos morando sozinha, até meus 24. Aí veio a pandemia, meu trabalho degringolou de uma maneira, Que a galera né? parou de sair. Tudo. Fechou tudo, não tinha evento, eu tava super depressiva. Aí surgiu o convite pro Brincando com Fogo, né? O outro reality. E como eles te encontraram? Olheiros no Instagram. E aí foi uma salvação, assim. Aí foi um processo longo Durou um ano a seletiva. de Um seletivo. ano? Porque ele ia começar antes, mas aí veio a pandemia muito forte Travou tudo. e eles travaram a seletiva. Aí depois voltou. Aí tanto eu quanto ele ficamos aí nesse processo, né? A gente não se conhecia. Foi um ano de seletivo. Até que a gente conseguiu e lá nos conhecemos. E você nasceu onde? Nasci no Rio, na Rio. capital mesmo. Nasci ali na Afonso Pena, do lado da... Acho que é Afonso Pena, entre fome, Afonso hein? Pena e Tijuca. Eu esqueci É o muito nome. bom esse polvilhinho aqui. Ai, de verdade? Eu É de achei que era verdade, não, de mentira. verdade. Não é cenografia. Eu achei que foi Você agora cenografia. ficar falando, Pet. Nossa, tá bom mesmo. Nasci no Rio, na capital. Aí, com 13 anos de idade, eu fui morar em Araruama, que é interior do Rio, região dos Lagos, perto de Cabo Frio, Búzios, quem não conhece. Você e quantos irmãos, assim? 0, sou filho único. Filho único? Eu acho que meu pai tem um filho perdido aí, né? Que tem uma questão de DNA, que foi, assim, foi uma coisa que foi se estendendo aí durante toda a minha criação. Mas que você conheceu já? Cara, o menino apareceu 2 vezes no portão lá de casa já, quando eu morava com os meus pais lá em Araruama, e assim, o menino é a cópia do meu pai, sabe? E se parece bem comigo. Só que meu pai era da roça e minha mãe da cidade, né? E aí sim acontecia uma situação onde meu pai e minha mãe, né, naquela época, né, muito jovens também, minha mãe teve com 21. E ali na gravidez da minha mãe, meu pai realmente deu uma vacilada com a minha mãe, né? E aí minha mãe perdoou, só que nessa vacilada aí parece que deu um pet. Pô, então tem sua idade. Ele tem mais ou menos a minha idade. Se não tiver a minha, ele deve ter um ano de diferença no máximo. E toda vez foram feitos assim pedidos por parte da mãe lá da roça e tal, se chama Rio Bonito o lugar. É Rio também? Hã? É no Rio também? Caminho para Araruama esse lugar. E aí toda vez que era feito pedido de DNA, a mãe não levava o menino. E aí isso está se estendendo até agora, entendeu? Então eu nem sei se realmente é ou não é, mas eu já vi o menino 2 vezes lá no portão de casa. E Rapaz, parece muito. Vai estar na próxima fazenda. Irmão do Pet, eu já queria um negócio aqui. Para, você vai ver, senão. E aí você lá no Rio, seus pais faziam o quê, assim? Como Então, você começou a... Meu pai, eu com 14, 15 anos, eu fui trabalhar com moda. Eu fui fazendo umas coisas de moda lá na cidade, em Araruama. E aí depois eu fui pro fisiculturismo, comecei a ficar muito forte, malhar e tal. Fisiculturismo? Sim, competi em fisiculturismo. Batata doce. Batata doce, frango, dieta. ovo. Mas você ficou tipo um grandão? Eu cheguei Muito, a ter ele era um 100 quilos, 100 quilos seco. Eu era maior que o Léo Stronda na época. Você tem quantos quilos hoje? Hoje eu tenho 76. 100 quilos. Eu tive 100 quilos seco, cara. Tem as fotos aí, depois eu vou subir pra galera no meu Instagram, pra quem quiser ver. Eu sempre subia, né, Pet? Mas assim, fui pro fisiculturismo. Parecia um robozinho andando, tem um vídeo. Aí depois do fisiculturismo eu quase morri, né? E passei também por uma cirurgia. Mas por causa do fisiculturismo? Por causa do fisiculturismo. Aí, tipo, engordei muito, sabe? Aí minha mãe também falou, não quero mais que você faça isso, chega. E eu realmente quase morri. E aí eu descobri o CrossFit. Aí depois eu comecei também a treinar CrossFit e tal. Aí eu fui ter um outro tipo de corpo, né? Que são esportes diferentes. Uhum. E aí, é isso, assim, a questão do esporte. Aí eu trabalhava com meu pai também. Com 15, 16 anos já trabalhava com meu pai na construtora. Que meu pai, ele começou como motorista de caminhão. Aí depois ele virou motorista de van. Fazia a linha Araruama-Niterói. Aí depois meu pai virou corretor de imóveis. Aí depois meu pai teve uma chance, uma oportunidade de ter uma construtora, né?
E aí ele teve essa construtora, e aí eu já trabalhava com ele, era o braço direito dele. E aí meu pai quebrou com essa construtora, aí a gente começou a fazer pizza de aipim. Vou resumir, senão ficar aqui até amanhã. Cara, foi de lado. Em casa, fazia em casa. Aí a gente pegou o fundo do quintal lá de casa, começamos a descascar aipim, vender aipim descascado lá em Araruama. Né, aipim, mas você pode conhecer como mandioca, macaxeira. Isso, exatamente. Aí eu e meu pai, a gente vendia aipim descascado e na época, tipo assim, a gente tinha uma situação relativamente boa, né? E a gente foi no fundo do poço. Minha mãe levando a casa sozinha nas costas e eu tendo que descascar aipim com meu pai no fundo do quintal. E eu ia, mano, vambora. Aí, só que eu não sabia, né? Não tinha tanta experiência, então eu ficava de madrugada, assim, cortando aipim, aí cortava a mão. Meu pai já era mais rápido pra descascar aipim. E eu durava o dia inteiro ali, cara. Começava tipo 8 da manhã até de madrugada. Às vezes eu não dormia, fazia os saquinhos com água, sabe? Amarrava, botava no fundo do Gol G5, que era um carro que sobrou da empresa lá. E aí a mala do Gol G5, mano, era só saco de aipim, sair pela cidade distribuindo. E comia aipim na semana, no almoço. E comia, exatamente, comia aipim no almoço, na janta, em tudo, entendeu? Porque, tipo, chegou um ponto, cara, que a gente ficou sem internet em casa. Tipo, as contas atrasaram, foi perrengue. Aí também meu pai ficou endividado e tal. Aí as pessoas começaram a cobrar meu pai, tipo assim, cercar a gente no portão de casa, entendeu? E você é filho único? Eu sou filho único. Aí a situação começou a ficar um pouco mais séria e minha mãe falou: é melhor você ir pro Rio pra você tentar ganhar a tua vida lá. E aí eu tava, minha mãe também tava pagando a minha faculdade. Você tava fazendo faculdade de quê? Jornalismo. Aí minha mãe tava pagando a minha faculdade, né? Só que pagando assim, que ela pegava o cartão da minha prima, que tinha uma situação melhor, e parcelava minha faculdade em 50 vezes, entendeu? Pra poder pagar minha faculdade. Você fez quando você acabou? Não, acabei, sou formado e tal. Aí fiz estágio lá em Araruama também, ganhava R$500 por mês e vendia aipim. Aí, como o estágio era 6 horas, eu pegava essas 6 horas, trabalhava, né? Essas 6 horas normal, só que eu vendia aipim dentro da empresa, que era da Dona Rita, seu Geraldo lá, Fiat Automotive. Muito obrigado por essa oportunidade, inclusive. Aí, ó, puxaram o mutirão, Dona Rita aí. Dona Rita, seu Geraldo. E aí, vendia aipim dentro da empresa, vendia aipim na faculdade também, vendia aipim no CrossFit. E aí ficava com o Gol G5 pra cima e pra baixo. Fazendo Araruama Cabo Frio, entregava Iguaba, entregava um monte de lugar. Tadinho, ele foi demitido de uma empresa porque ele vendia pizza. Mas isso já era no Rio. Aí, enfim... Os corre desse menino aqui também, ó, meu filho. Aí, assim, o resumo, né? Você me dá o café ali. Não era só aipim descascado. Meu pai teve a ideia da gente fazer os derivados do aipim, tudo que era derivado de aipim, aí surgiu a mandioquita, né? E a gente começou a fazer pizza de aipim, nhoque de aipim, tudo que é de aipim, coxinha, bolinho, pastel e tal. E, cara, bombou, escondidinho. Nossa, eu vendia muito, eu entregava pra região inteira. Aí Pô, dentro daquilo ali, vocês criaram um empreendimento... Exatamente, no fundo do quintal de casa, cara. Eu comprando tudo usado, uma parada muito... Eu acabei com o café. Uma parada, tipo assim, realmente aconteceu de uma forma muito louca e deu muito certo. Enfim, aí eu acabei vindo pro Rio. E aí, porque eu tava quase me formando já, e a grade da faculdade da Veiga de Cabo Frio era 3 anos e meio. A da Veiga Tijuca era 4 anos de jornalismo. E aí me transferiram pra Veiga Tijuca, aumentaram a minha grade, só que a gente não tinha mais condição de pagar. Minha mãe não tinha mais condição, e aí o cara deixou eu fazer na Tijuca com a grade de Cabo Frio. Porque a gente teve que abrir a situação pro diretor da faculdade e tal, e mesmo assim eu tive que ajudar minha mãe a pagar, porque não tinha mais como. E aí eu consegui um estágio na CCR. No grupo CCR, CCR Barcas lá no Rio. Aqui é CCR Autoban, Nova Dutra e tal. Aí eu consegui um estágio na área de assessoria de comunicação e imprensa. Isso com quantos anos? Isso, não sei, acho que uns 21, 22, sei lá. Não, Desculpa, eu tenho 26. 27. Aí, 28 esse ano. Eu faço 28 esse ano. Escorpiano. Aí ruim, escorpiano? Canceriano é uma maravilha também. Seu escorpião é o paraíso astral de câncer. Exatamente. Apesar da gente se matar às vezes, Eu conheci uma pessoa de escorpião, bem tranquila. Enfim, aí... Ela é nossa amiga. Obrigado, Ela é nossa amiga, inclusive. Bem tranquila. Inclusive, a gente vai encontrar com ela hoje também. A gente vai na festa hoje? Vai. Boa, manda um beijo pra ela. Beijo. E aí eu comecei a vender pizza dentro da empresa também pra ajudar nas coisas, na minha vida lá no Rio, né? E poder pra mim pagar a faculdade e tal. Só que aí eu fui demitido porque eu infringi as normas do compliance da empresa. Não podia vender produto dentro da empresa, então eu fui demitido. Seu crime foi vender aipim. Meu crime foi vender aipim. Só que o meu chefe já tinha me pego uma vez.
Só que aí ele me pegou a segunda, entendeu? Não foi bater em mulher, foi vender aipim. Foi vender aipim. Por que você não criou uma paralela e falou assim, olha, te dou uma pizza escondidinho, faça aqui, eu como pra você e você me deixa tocar aqui de boa. Cara, não rolou, não deu certo. Era intolerante a aipim. Ele era intolerante a qualquer tipo de coisa. E você queria fazer jornalismo focado em quê? Pra trabalhar na área de assessoria, comunicação e imprensa empresarial, né, no caso. Assim. Então, tipo assim, eu atendia a Rede Globo, eu passava flash pra Rádio Globo, eu passava flash pra Band Rio, tudo sobre as barcas do Rio, né? Se tivesse alguma entrevista, enfim, novela da Globo, eu posso falar isso? Pode. Eu posso falar da emissora? Novela da Globo, enfim. A gente pode tudo. Enfim, eu trabalhei com o pessoal de novela da Globo, que às vezes queriam pegar uma embarcação tal dia pra fazer tal coisa. Ele fez um clipe de uma funkeira. Ô, Pet. Eu não lembro o nome do clipe, juro. Ô, Pet. Quem que era? Eu não sei, eu não me lembro. Eu sei que eu vi uma vez. Eu entrando numa moto, é uma MC... Ela não estourou, eu acho. Não, mas essa música estourou, pô. Não estourou não, Pet, não viaja. Juro que não estourou. Não lembro o nome? Ela é muito magra e alta. Tá com vergonha do clipe, mas vai achar. Quem achar, manda o link aí. Que quem achar o clipe que o Pet participou. O clipe, galera, o clipe é de uma funkeira. Ela é muito magra e alta. Muito magra e alta. E o clipe é eu numa moto e tal, entrando na casa. Sem camisa. Sem camisa. Uma coisa muito engraçada. Você lembra a música, como era? Pô, pior que eu não lembro. Eu não lembro minhas senhas do banco. Eu bloqueei minhas senhas do banco todinha quando saí do Power Cup agora. Tô sem dinheiro, sem nada. Tô aqui tentando falar com a gente resolver e não consigo. Já pedi até ajuda. Juro. ela que tá pagando as minhas coisas. E aí, dali, como é que veio o convite pro Brincando com Fogo? Cara, então, na verdade, eu sempre tive o sonho de participar do Big Brother. E aí eu me inscrevi a primeira vez, quando fiz 18 anos. E desde então eu fiz 7 seletivas pro Big Brother. Uma eu cheguei até na cadeira elétrica. Que ano? Você lembra? Não sei. Faz as contas aí. 7 seletivas a partir do 18. Eu fiz 7 anos seguidos. A edição do Alemão. Não, minto. A edição... E, inclusive, quando eu fui chamado pro Brincando com Fogo, eu tava na seletiva da Juliette. Ainda bem que você foi Brincando com Fogo, Ainda bem que eu fui Brincando com Fogo. E não, eu não ia... E se eu tivesse um da Juliette, nossa, não ia dar nunca. Será que você ia ser amigo da Dibala lá? Não, ele foi no antes, né? Ele foi no antes. Juliette era Carol com K, Mamacita. Ô, Mamacita, vem logo pra cá. Eu tô tentando você há tanto tempo, porra. Enfim, aí eu fiz 7 seletivas de Big Brother. Aí fiz uma pro Soltos em Floripa. Fui stand-by do Soltos em Floripa. Fiz 2 entrevistas pro De Férias com o ex. E uma das entrevistas, ela também tava... De Férias? A gente quase se conheceu no De Férias. Se a gente tivesse ido, a gente fez a mesma entrevista. Você lembra qual que era? Acho que era o 3 e o 4. O 4, eu acho que foi pro 4. Eu fiz o 3 e o 4, eu acho. Era da Stephanie? Não vou lembrar. Enfim, eu fiz 3 e 4, 4 e 5, uma coisa assim. Eu sei que uma dessas batia da gente quase se encontrar. O meu que eu fiz foi quando eles decidiram botar diversidade. Caraca, é muito bom esse negócio. Foi Celeste? Não. Então foi 6, eu acho. Que foi... Foi do Rico, não? Ou antes? Acho que foi um antes. Deve ter sido 5. Eu acho que foi o 5. Ou 4 ou 5, enfim. Enfim, aí eu aceitei o convite porque, tipo assim, eu tava entre o Big Brother, porque eu não tinha uma resposta, né? E tava entre o Brincando com Fogo, que eu sei que é Brincando com Fogo hoje, mas naquela época era o projeto Partiu o Verão, como ela falou. E aí eu falei, cara, já tô certo em um e tô duvidoso no outro, eu vou no certo. E assim, eu só procurava o Big Brother. Os outros era sempre indicação, chamava no Instagram e tal. Quer participar da seletiva? Vambora. Tô fazendo nada, vambora, bota aí. Daí, deu Brincando com Fogo. Aí eu conheci o Pet lá.